Bom dia, turminha do primeiro ano! Olha, chegou a nossa sexta-feira com uma aula de língua portuguesa. Que bom que você está aí. A gente já percebe que você chegou nessa aula quando o chat já começa. Bom dia, bom dia, bom dia. E eu fico muito feliz, porque vocês são as crianças que inauguram a aula do Centro de Mídias. 7h30 da manhã, todo mundo acordado, com aquela alegria para acompanhar as aulas de língua portuguesa, matemática e ciências hoje. Comigo é a professora Viviane. Um bom dia para vocês. Bom dia a todos os responsáveis que nos acompanham. A gente sempre fica muito feliz com a colaboração de vocês e sabe o quanto é importante o papel de vocês orientando, ajudando e colaborando aí na educação das crianças à distância. Aos colegas professores e professoras, um lindo dia, uma linda sexta-feira, de muito trabalho, que a gente ainda tem uma jornada aí pela frente, mas eu sempre fico muito alegre com a parceria de vocês. Como tem feito a diferença aqui para as nossas aulas. Então, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para todos nós. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, meus pequenos. Bom dia, professores. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Hoje a gente vai estar junto, né? Aula de língua portuguesa, matemática e ciências. Boa aula, professora. Obrigada. Então, a nossa aula de língua portuguesa hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, já vou avisar vocês para que vocês se preparem para a gente ficar bem tranquilo. Na sexta-feira, não passada, porque teve atividade lá da hora do intervalo, a gente teve ali uma questão técnica com a lousa e a gente não pôde usar todos os recursos para fazer a leitura lá que falava sobre o Museu Biológico do Instituto Butantan. Hoje, então, a gente trouxe outra leitura para que a gente faça com mais tranquilidade e por este motivo a professora não trouxe a atividade de rotina com o alfabeto. Espero que vocês não fiquem muito chateados comigo. É uma atividade muito importante, mas como a gente precisa retomar direitinho todos os procedimentos de leitura com vocês com calma, para que vocês possam entender, a professora optou neste momento por tirar essa atividade de rotina. Mas ela volta, pode ficar tranquila. É só por conta que a gente precisa orientar vocês a respeito da leitura, qual o melhor procedimento. Prometem não ficar chateados com a professora Kelly? Vamos lá com a habilidade do dia. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Então, hoje a nossa aula tem aí como objetivo localizar informações explícitas. É uma palavra diferente, mas depois que a gente começar a ler, eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê que elas são explícitas. Lembrando, mas eu ainda não sei ler. Essa é uma atividade que vocês vão ter a colaboração da professora Viviane e da professora Kelly. E, além disso, a ajuda dos professores e professoras de vocês. Então, fiquem bem tranquilos e é muito importante que vocês percebam todos os movimentos que a gente vai fazer durante a leitura, com bastante tranquilidade, com a ajuda de todo mundo. E lembrando, a gente só aprende a ler lendo, certo, professora? Sim. Então, vamos lá. Apareceu. Opa, vamos passar? Ótimo. Então, hoje a professora trouxe um texto jornalístico para vocês, tá? A gente vai ler primeiro o texto na íntegra, tá? Eu vou ler bem tranquilamente, vou passando as telas e vocês vão acompanhando e depois a gente vai fazer uma leitura por partes. Cada parte a professora vai ler, vai parar, a gente vai fazer comentários e, por último, a gente vai localizar as informações que estão explícitas no texto com a ajuda e colaboração de vocês. Então, vamos começar? 2 filhotes de onça-pintada nascem em cativeiro em Foz do Iguaçu. 2 filhotes de onça-pintada nascem em cativeiro em Foz do Iguaçu. Esse é o título aí da nossa notícia. O que será que pode falar? Pede ajuda do responsável, eu vou precisar muito da ajuda do responsável nesse momento. Anotem aí para a gente no chat o que a criança acredita que esteja escrito nesse texto que tem este título. 2 filhotes de onça-pintada nascem em Foz do Iguaçu. Será que eles já conseguem aí com a ajuda, professora? A galerinha do primeiro ano, os professores desejando ainda um bom dia para a gente, Sim. Né? A gente agradece. Vamos ver.
Ah, vamos falar de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Perfeito. O que mais? De filhotes de onça. Vai falar de filhotes de onça. Ótimo. Então, vamos à leitura. Publicado em 29/12/2016, às 15 horas e 55 minutos, por Niemar de Oliveira, repórter da Agência Brasil, Rio de Janeiro. 2 filhotes de onça pintada nasceram no refúgio biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, entre a tarde de ontem, 28, e a manhã de hoje, 29. A reprodução desses felinos em cativeiro é um evento raro e a espécie é ameaçada de extinção. Os bebês onça, que ainda não têm nome, são filhos de Nena e Valente, que vivem no refúgio mantido pela Hidrelétrica de Itaipu Binacional. A fêmea chegou ao local há apenas 3 meses. Após constatarem a gravidez, os veterinários levaram Nena a um local reservado do refúgio e agora mãe e filhotes estão em uma espécie de maternidade do zoológico Roberto Ribas Lange. Para não estressar os animais, o refúgio só fará fotos dos novos moradores na semana que vem. Em março, os bichos poderão ser vistos em visitações ao local. Os 2 filhotes são melânicos, ou seja, têm a pele completamente preta, como a mãe, e diferentes do pai, que é pintado. Os profissionais do refúgio Bela Vista já vinham tentando sem êxito a reprodução de filhotes de onça pintada em cativeiro. Além da família de Valente e Nena, o refúgio já abrigou mais 4 onças pintadas, a mais antiga no local, Juma, que chegou em 2002, morreu no começo deste ano. Onça pintada. A onça pintada, Panthera onca, é um felino da família Felidae. É carnívoro, pode chegar a 2,1 metros de comprimento, 90 centímetros de altura e pesar em média 150 quilos. A espécie vive às margens de rios e também em ambientes campestres, desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. Muito bem, terminamos de ler aí a primeira parte, o nosso texto, com a leitura todinha do texto. O que vocês acharam? O que vocês gostaram? Quais os trechos mais interessantes? Vocês que já tinham falado, vão falar de onça pintada. O título já sugeria que a gente ia falar de um animal, correto, Sim. Professora? Se alguma coisa chamou a atenção durante essa leitura, durante a informação? Sim. O que chamou a atenção de vocês? O Eric achou muito interessante. Eric Ferreira. Achou muito interessante? Achou muito interessante. Ah, o nascimento dos filhotes. A Lívia está falando da cor. Da cor chamou bastante atenção. Uma onça preta, o Lorenzo está falando. É um termo que a gente não tinha lá, né? Melânica. Então, agora, a gente vai ler novamente e vocês vão me destacar aí com a ajuda dos responsáveis. Agora, mais do que nunca, a gente precisa da colaboração de vocês. Mas sempre lembrando, deixe que a criança opte, deixe que eles falem o que eles estão sentindo e podem registrar o que eles colocaram. Assim, a gente pode saber quais são as melhores intervenções que a gente vai fazer. Lembrando que a gente está lendo um texto para localizar as informações que estão explícitas. Esses procedimentos que a gente faz são procedimentos que a gente faz para leitura, para estudar. Então, a gente lê primeiro todo o texto para saber do que ele está falando, do que ele trata. E percebam que eles já trouxeram a informação referente à cor do animal. Então, isso é muito importante, porque a gente lê um texto para estudar e a gente precisa reler, olhar para alguma parte que chame mais atenção. Às vezes a gente está em busca de uma informação específica, então isso é muito importante. Vamos então agora ler parte por parte e para isso eu vou destacando a parte onde eu estou lendo e vocês vão poder acompanhar. Tudo bem? Vamos lá? Vamos. Muito bem, ó. Deixa eu mudar aqui para o marca-texto.
2 filhotes de onça pintada nascem em cativeiro em Foz do Iguaçu. E uma aluna colocou para a gente que ia falar realmente ali da região de Foz do Iguaçu. Muito importante na notícia, a gente tem, ó, quando foi publicado, então publicado em 29/12/2016, essa notícia é uma notícia... Não é recente, não é né? recente, é para estudo, então por isso que a gente trouxe. O horário, 15h55, o nome de quem escreveu, que é o Nielmar de Oliveira, repórter da Agência Brasil, Rio de Janeiro. Tá? Então eu vou ler, ó. 2 filhotes de onça pintada nasceram no refúgio biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, entre a tarde de ontem, 28, e a manhã de hoje, 29. A reprodução desses felinos em cativeiro é um evento raro e a espécie é ameaçada de extinção. Muito bem, dessa parte que a gente leu, tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar, que acharam que é importante, que a gente tem que olhar, memorizar ali, porque pode ajudar a gente na hora que a gente for localizar a informação? Peçam ajuda aí do responsável que está com vocês e escrevam para a gente se desse trecho lido a gente tem alguma coisa importante. Estão falando, professora, sobre a extinção. A Letícia extinção. chamou a atenção dela que eles são animais em extinção. Ó, Letícia. Perfeito. Vamos continuar, ó. Os bebês onça que ainda não têm nome são filhos de Nena e Valente, que vivem no refúgio mantido pela hidrelétrica de Itaipu Binacional. A fêmea chegou ao local apenas 3 meses. E desse trecho, tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar, que a gente precisa ter aí guardadinho, que a gente pode fazer uma marcação diferente, para a gente lembrar, na hora de procurar, o que a gente vai precisar ali, localizar a informação? Vamos ver. Será que eles colocaram? Ah, então estão falando sobre a hidrelétrica, O nome local. da hidrelétrica. Ah, Isso. tá. Então, eles falaram sobre a Itaipu. Itaipu. Será que vão precisar dessa informação? Após constatarem a gravidez, os veterinários levaram Nena a um local reservado do refúgio e agora mãe e filhotes estão em uma espécie de maternidade do zoológico Roberto Ribas Lange. Para não estressar os animais, o refúgio só fará fotos dos novos moradores na semana que vem. Em março, os bichos poderão ser vistos em visitações ao local. E agora, quais informações vocês acham que são relevantes? São importantes? O que mais chama a atenção nesse trecho? Estão falando do zoológico e do refúgio. Zoológico, refúgio. Veterinário, maternidade. Estão contribuindo bastante. Perfeito. Então, lembrem-se que a gente tem essas informações no texto e quando a gente for ali recuperar para ver onde está a informação que a gente precisa, vocês lembrem desses trechos. Vamos lá, professora? Os 2 filhotes são melânicos, ou seja, têm pele completamente preta, como a mãe, e diferentes do pai, que é pintado. Essa informação vocês já trouxeram ali porque ficou gravado da primeira vez que eu li. Viu que importante? A gente só está relendo. Só que tem um trecho do texto que eu não li da primeira vez, porque é um modo como a gente, leitor, às vezes faz a leitura. Lê ele inteiro e depois procura outros elementos. O nosso texto tem uma imagem e tem uma legenda. Vamos fazer a leitura agora? Muito bem, ó. Tem a imagem, ó, Nena preta e Valente pintado no refúgio Bela Vista, onde se reproduziram. Rubens Fraulini, que é o nome de quem tirou a foto, o setor de divulgação e é do refúgio Bela Vista. Então, perceba que o texto tem outras partes que a gente pode ler de várias maneiras. A gente poderia ter parado da primeira vez e já lido a imagem e a legenda que tem nela,
ou optado como a professora Kelly fez. Eu li tudo e numa segunda leitura eu olhei os outros elementos que o texto traz para a gente. E todos eles comentando que mais chamou a atenção nesse ponto, professora, foi a palavra melânicos, né? Sim, muito bem. Os profissionais do Refúgio Bela Vista já vinham tentando sem êxito a reprodução de filhotes de onça pintada em cativeiro. Além da família de Valente e Nena, o refúgio já abrigou mais 4 onças pintadas, a mais antiga no local, Juma, que chegou em 2002, morreu no começo deste ano. E aqui a gente tem que parar um pouquinho. Perceba, ó, no começo deste ano, a gente precisa saber daquela data que foi lida lá no comecinho da reportagem. 2016. Né? 2016, porque a gente está lendo essa notícia agora em 2020, mas ela se refere ao ano de 2016. Se de repente aparecer alguma pergunta a respeito da morte da Juma, a gente tem que se reportar a data ali da notícia. Sim. Certo, professora? Sim. Vamos então. Onça pintada, ó, percebam que a gente tem um subtítulo aí destacado e ó, onça pintada, pantera onca, é um felino da família Felíade, é um carnívoro, pode chegar aos 2,1 metros de comprimento, 90 centímetros de altura e pesar, em média, 150 quilos. A espécie vive às margens de rios e também em ambientes campestres, desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. E importante, a gente não precisa fazer a leitura, mas a gente tem que sempre procurar textos que tenham fontes. Isso é muito importante quando a gente está localizando informações. Tem a fonte e a gente precisa sempre estar checando a fonte, ver se os dados estão corretos, principalmente no ambiente virtual ali da internet. O Enzo comentou, professora, que sente muito a morte da Juma. Ah, né? a gente Perdeu também. o animal. E a gente traz 2 coisas diferentes nessa notícia. O nascimento dos 2 filhotes e a morte da Juma. Muito bem agora. Agora é a nossa tarefa, a nossa atividade, o nosso desafio. A gente já leu e releu e agora eu convido vocês a gente a localizar as informações explícitas no texto. Tudo bem? Lembrando, sempre com a ajuda da professora. Vocês aí estão ainda em processo de aprendizado da leitura e por isso todos nós aqui envolvidos estamos colaborando e ajudando vocês. E a professora Sandra Regina parabeniza a participação de todos os alunos. Muito bem. A gente também, né, a gente professora? também. Obrigada, então, professora. Vamos primeiro apagar tudo, a tinta que a gente colocou e agora a gente vamos para a nossa primeira atividade. Tudo bem? Vamos lá. Então, atividade 1. Primeiro eu vou ler sem grifar, depois eu grifo para que vocês acompanhem. Então, assim, quais são os nomes dos pais dos filhotes de onça pintada nascidos em Foz do Iguaçu? Essa é fácil. Vocês podem colocar aí, tem um número na frente. Quem já consegue ler, pode já indicar qual é o número da alternativa e depois a professora vai fazer a leitura para que a gente confirme no texto. Eric, Felipe, Andréia, Luísa, Letícia, Mariana, todos já estão participando, professora. Qual o número eles Olha, colocaram, eles professora? estão em dúvida. Aparece ali para eu ler 2, 3 e 1. 2, 3 e 1? Tá misturado ali, 2, 3 e 1. Vamos ver, turminha. Então, vamos fazer a leitura para depois a gente localizar lá no nosso texto. Tudo bem, então? Vamos lá? Quais são os nomes dos pais dos filhotes de onça pintada nascidos em Foz do Iguaçu? 1. Nina e Vicente. Nara e Volante. Nena e Valente. Nana e Valentim? Ah, agora acho que a leitura ajudou, professora. Ajudou? Porque está subindo ali de 3, estão falando que é a opção 3. É a Nena opção e Valente. 3. Estão corretos? Só que agora a gente vai confirmar no texto, porque a gente vai localizar uma informação explícita. Lembra que a gente já leu esse texto e a gente sabe
que tem em alguma parte dele os nomes dos pais, vamos então localizar. E é isso mesmo, esse movimento de ir, voltar, ele é sempre muito importante, tá bom? Então vamos achar numa parte do texto onde está o nome. Peraí que... Então vamos lá, eu vou trocar até aqui para ficar mais fácil. Deixa eu apagar tudo e agora pegar a caneta. A gente já leu e vocês sabem que eu falei que a gente tem várias partes no texto que a gente pode ler. A gente pode encontrar essa informação aqui nessa tela. Será que vocês conseguem, vou pedir para colocar a tela cheia, aonde a gente localiza o nome dos pais dos filhotes? Será que eles conseguem indicar? Pede a ajuda de um responsável para a gente, por favor. Onde a gente pode localizar os nomes dos pais? Os professores incentivando os alunos, muito isso é bem. muito legal. Olá, na imagem, a Letícia também, é só olhar embaixo da imagem, o Heitor. Então, a gente tem aqui, ó, embaixo da imagem o nome Nena e o nome Valente, confirmando lá a alternativa Christian, 3. Otávio, Nicole, todos falaram que estavam na imagem. Que bom, ótimo. Agora, só para a gente também ter outra informação, olha onde a gente também tem os nomes dos pais. Nena e Valente. Então, por isso, essa importância da gente retornar ao texto para confirmar essa informação explícita. Então, são esses movimentos que a gente precisa fazer quando a gente está lendo para estudar e para localizar uma informação. Então, vamos voltar lá, professora, e marcar. Lembrando que mesmo que você já saiba a resposta, é importante ir lá no texto para constatar se realmente você... Porque como os nomes eram muito parecidos, podia, né, confundir. E a gente percebeu o quanto... Né? Então, a gente tem ali, deixa eu mudar a cor da caneta. Nena e Valente. Nena e Valente. Até porque os nomes são bem parecidos e o recurso de voltar ao texto... Ótimo, aí já colocaram tela cheia, dá um tempinho para vocês tirarem um print. Isso. Entender esse movimento e parabéns realmente pela participação, fico sempre muito feliz. Lá. Vamos lá, ó, 2, ó. Atividade 2. Os filhotes de onça pintada poderão ser vistos a partir de... Aí vamos deixar eles lerem, né, professora? Tentarem aí usar as estratégias dele para tentar ler. E qual é a alternativa correta? Rafael, Caio, Eric, Valentina, Agnes, João Paulo, Enzo, Juliana, todos já estão participando, professora. Já estão participando? Sim, e parece que estão, né, no consenso ali, que é a questão número 3. 3? 3, então, a opção, né, desculpa, a opção 3. Então, vou ler aqui para vocês, ó, os filhos... Opa, vamos mudar a caneta, vamos apagar e vamos... Segundo aninho, todo mundo, Clarice, primeiro Laura, primeiro aninho. Os filhotes de onça pintada poderão ser vistos a partir de maio, outubro e março. Eles estão falando o quê, professora? 3, março. Março. Então, vamos nos certificar no texto se realmente... Aqui a gente tem um pouquinho mais, demora um pouquinho, mas esse procedimento de ir no livro... É como se a gente estivesse voltando à página do nosso livro também, né? Exatamente. A gente volta lá na página do nosso livro ou volta... Volta. Eles falaram que é em março. Vamos ver se a gente encontra essa... Eu vou ler mais, ó, embaixo, ó. Em março, os bichos poderão ser vistos, ó. Em março, os bichos poderão ser vistos em visitações ao local. Então, realmente, primeiro ano, março. Professora, foi aí para o seu lado, pode me ajudar, por favor? E habilita a caneta para mim, por gentileza. Não, foi mais. Isso. Obrigada. Então, a gente tem março. Março. Perfeito? Ótimo, muito bem. E aí, a nossa aula foi tão gostosa, tão tranquila, que está já chegando ao final. Vou pedir para que vocês contem para a gente o que acharam dessa aula, tá? É sempre muito importante a avaliação do nosso trabalho, né? Isso é muito, muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido aí
com muita tranquilidade. É um texto mais extenso, longo, mas texto é sempre texto e sempre traz muita informação para a gente. Lembrando que a gente leu em colaboração com vocês para localizar informações que estão explícitas. Explícitas é que está no próprio texto. A gente não precisa ficar pensando, é só ler de novo, grifar a parte e assinalar ali a alternativa correta. Professora, hora de dar tchau, que daqui a pouco a gente volta. Turminha, com a nossa aula de ciências. Obrigada, Já, hein? Tchau, tchau. Tchau.